Oi pessoal, eu sou Fabiano, pediatra, e o assunto do vídeo de hoje é desfraude. Eu quero explicar detalhadamente como nós devemos fazer o desfraude de forma que não gere trauma para o bebê. O que é o desfraude? O desfraude é a retirada das fraldas, como o próprio nome diz. Se ele não for feito de forma muito tranquila, pode gerar alguns problemas para o bebê. Eu atendo pacientes às vezes de 5, 6 anos que ainda têm dificuldades para evacuar no vaso, às vezes ficam com o intestino muito preso, infecções de urina de repetição e além de traumas mesmo que a criança pode desenvolver com medo do vaso sanitário, medo do momento da evacuação. Então é um momento que temos que ter todos os cuidados possíveis, Como toda mudança na vida da criança, esse período é um período de muita tranquilidade. Temos que ter muita tranquilidade para lidar com essas mudanças que o nosso filho apresenta. Então, primeira coisa, quando saber que está no momento certo para o desfraude? É 1 ano e meio? É 2 anos? É 2 anos e meio? Geralmente a criança já está preparada para o desfraude a partir dos 2 anos. Mas algumas crianças vão estar preparadas somente com 2 anos e meio, aproximando 3 anos. E algumas as mães fazem antes dos 2 anos o desfraude e dá tudo certo. O importante é que a criança apresente alguns sinais de que está no momento de desfraldar. Qual que é o sinal principal? A criança começa a informar que já está de cocô ou está de xixi. Então a criança que evacua, faz aquele cocôzão na fralda e continua brincando como se nada tivesse acontecendo, provavelmente ainda não está na hora de desfraldar. Já aquela criança, às vezes até antes de 2 anos, que evacua ou faz o xixi na fraldinha e começa a tentar tirar, às vezes tem criança que nem não fala, não consegue falar que está de cocô, mas tira, pede a mãe, fica chamando a mãe para tirar, é um momento para se pensar no desfraude. Geralmente eu oriento que não se faça antes dos 2 anos o desfraude, a não ser quando o bebê começa a informar que está incomodado com aquele cocôzinho. A primeira coisa, com xixi, a primeira coisa que devemos fazer quando decidir por desfraldar o seu filho é pensar que as primeiras semanas vão ser difíceis. A criança provavelmente vai evacuar mais no chão, na roupinha, e isso é normal e a família tem que agir com tranquilidade, sem atitudes punitivas, sem cara de decepção com a criança. É importante que essa transição seja feita de forma muito tranquila. A primeira coisa é comprar um redutor de assento para colocar no vaso, um banquinho ou uma escadinha de forma que a criança consiga, sentada no vaso, ter um apoio para os pés e também um troninho, ter um piniquinho. Eu acho que tem gente que desfralda para o piniquinho e tem gente que desfralda para o vaso. Você pode fazer as duas coisas, não tem problema você ensinar no vaso, que muitas vezes a criança vê os pais fazendo no vaso e começa a achar interessante, e às vezes é mais fácil que ela aprenda no vaso. Mas é importante ter esse detalhe, o redutor de assento e apoio para os pés. Mas o piniquinho, em algumas situações, ele é importante. Por exemplo, numa situação de viagem, você pode levar no carro, você pode levar quando você for sair. Em qualquer local que você estiver, você pode parar o carro, se a criança solicitar, e usar o piniquinho, tá bom? Então a primeira coisa é você sentar e conversar com o seu filho. O nenenzinho, a partir principalmente de 2 anos, ele já entende as coisas. Então a gente precisa sentar e conversar. Falar, olha filho, você já está grandinho ou já está grandinha, e a partir de agora você não precisa mais de usar a fralda. Você vai usar ou a calcinha ou a cuequinha, porque você já é grande, você já é mocinho, já é rapaz. Fale de forma que vai motivar seu filho, que ele queira. Mostra o piniquinho, mostra o vaso. O pai, se for um caso, o menininho, o pai faz o xixi no vaso e mostra para o filho como que é. Se for uma menininha, a mãe faz no vaso e mostra como que é. Se tiver um irmãozinho mais velho, ajuda demais. O irmãozinho mais velho mostra fazendo como que é o local certo. Então informa, a partir de hoje é aqui que você vai fazer o xixi, a partir de hoje é aqui que você vai fazer o cocô, e a mamãe e o papai não querem mais que você faça na fralda, porque você já cresceu e já é um rapazinho. Inicialmente se retira a fraldinha durante o dia, e no segundo momento se retira a fralda noturna. Eu vou explicar qual que é o momento certo para se retirar a fralda noturna. Mas aí retira-se a fralda durante o dia. É importante todos que são responsáveis por cuidar daquela criança
falem a mesma língua. Em momento algum, a gente pode ter atitudes no sentido, ah, não, agora você pode fazer na fraldinha, porque agora nós estamos saindo de carro, agora nós estamos indo na consulta. É muito comum a gente atender criança aqui no consultório que está desfraldando e às vezes durante a consulta a criança pede, quero fazer xixi, e a mãe fala, não, pode fazer na fralda, você está de fralda. Isso confunde a cabeça da criança. A partir do momento que você optou por desfraldar seu filho, o ideal é, em momento algum, colocar a fralda. Acordou de manhã, já deixa sem fraldinha até o momento de dormir. E fala, filho, e várias vezes pergunta, porque às vezes a criança está com vontade de urinar, está com vontade de evacuar, mas às vezes está concentrado numa brincadeira e não quer perder tempo. Então, em vários momentos do dia, é bom você perguntar, você não quer fazer xixi? Vamos lá no vaso, leve até o vaso ou leve até o piniquim. E sente para brincar de forma lúdica, vamos sentar, o cocôzinho principalmente após uma refeição mais volumosa, após a mamadeira ou mamar no peito de manhã, após o almoço, é um momento que geralmente estimula o peristaltismo, um momento que a criança começa a ter vontade de evacuar. Então, nesse momento, após uma refeição volumosa, é bom sentar no piniquinho ou no vaso com redutor de assento e apoio para os pés, e a criança sentadinha, vamos brincar aqui, vamos ler um livrinho, vamos brincar com um carrinho, colocar, ter o hábito de levar a criança em alguns momentos do dia até o vaso e até o piniquim, de forma até para a criança perder o medo daquele local. Não pode ser simplesmente no momento que a criança está com vontade de evacuar. Tem que ser em alguns momentos do dia. Em algum momento vai acontecer da criança fazer o cocôzinho ou fazer o xixi ali. Quando fizer, você faz festa, parabéns, chama todo mundo para ver, vamos dar descarga, vamos dar tchau pro cocô, vamos dar tchau pro xixi, faz aquela festa, dá uma estrelinha, desenha uma estrelinha na mãozinha da criança. A criança adora, né, que desenha estrelinha, ou dá um presente para a criança. Ela tem que ver que o fato de fazer no local certo, isso vai fazer com que todo mundo fique feliz e motivando ela. Agora, quando fizer no local errado, quando fizer na calcinha, quando fizer no vaso, fizer no sofá, e às vezes acontece, né? Você acabou de levantar do piniquim, vai lá e faz um sofá. Então a família fica decepcionada muitas vezes, mas não pode transmitir essa decepção para a criança. Falar, ó, filho, não tem problema, você deixou sair no local errado, informar que você viu que não é certo, falar, olha, não foi certo, você fez no lugar errado, mas não tem problema, você vai aprender, amanhã você vai acertar o local. Não pode, momento algum, zangar com a criança, momento algum, falar, ah, meu Deus, você molhou a roupinha, não, fala, olha, você vai conseguir, a mamãe vai te ajudar, você tem que mostrar que você está do lado da criança, e a primeira semana tem que ficar do lado mesmo, e tem que incentivar, tem que motivar. Se a criança já estiver na escola, é importante a escola falar a mesma língua da família. Não adianta em casa desfraldar e na escola não desfraldar. Agora, o desfraude tem que ser feito pelo pai, pela mãe. Isso não é responsabilidade da escola desfraldar a criança. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala isso. Quem desfralda é o pai e a mãe, com o apoio, lógico, da escola, se coincidentemente a criança estiver na escola naquele momento, né? Eu falo isso porque às vezes a gente atende pai, mãe, e fala, eu vou pôr na escola, doutor, para poder a escola desfraldar. Isso não é atribuição da escola, isso não é uma parte pedagógica, isso aí tem que ser ajudado pela escola, mas quem faz é a família. Então tem que ter muita paciência, muita tranquilidade. É um momento que é comum a criança ficar insegura, principalmente para o cocô, e tender a segurar um pouco mais o cocô. E à medida que o cocô, ao invés de a criança fazer força para evacuar, ela às vezes faz força para segurar, o intestino grosso, ele começa a absorver líquido do cocôzinho. Então o cocôzinho que às vezes não estava duro, ele começa a ficar duro por conta desse momento do desfraude. E aí a criança às vezes passa um dia sem evacuar ou dois, e aí quando faz o cocôzinho, o cocô está duro, e aí dói, e aí a criança começa a ter medo de evacuar, e aí no outro dia, ao invés de fazer força, ela faz força para segurar, porque no dia anterior doeu. Então entra naquele ciclo vicioso, e aí começa a ficar cada vez mais duro. Então, nesse momento do desfraude, principalmente, é um momento que nós temos que intensificar alimentos que soltam o intestino. Inclusive eu fiz um vídeo sobre constipação intestinal falando dos alimentos que soltam o intestino. Então é importante a gente colocar azeite na comidinha da criança, caprichar no azeitinho no almoço, na janta, dar muita fruta, verdura na comidinha, dar muita água, oferecer muita água, porque o organismo ele puxa a água das fezes à medida que ele necessita de mais água. Então, se você sobrecarregar a criança de água, dar muita água, a tendência das fezes é não ficarem duras. Em alguns casos, mesmo assim,
assim a criança vai caminhar para a constipação, e aí é importante você consultar seu pediatra para que ele passe alguma medicação, se ele achar necessário, para não deixar com que a criança entre nessa fase do trauma de evacuar. Então, em momento algum, ele pode associar o momento de evacuação com um momento de dor, com um momento negativo. E esse cuidado também tem que ser no momento de sentar a criança no vaso. Não pode nunca segurar a criança à força, brigar com a criança, porque senão começa a associar o momento da evacuação ou o momento da urina com um momento de dor. Se seu filho começa aí, que é uma atitude comum também, começa a esconder atrás do sofá, esconder atrás da porta para evacuar escondido, sem que a mãe perceba, age com tranquilidade nesse momento, explique, filho, se você quiser sentar no vaso, mamãe está com você, mas se você quiser fazer escondido atrás do sofá, não tem problema. É importante você informar para o seu filho que você está percebendo que ele está escondendo para fazer, mas não criticar e não culpá-lo por isso. Falar, ó, é tranquilo, porque você está inseguro, daqui a uns dias você vai conseguir, a mamãe vai estar junto com você. O momento da evacuação, quando a criança sentar no vaso, eu falei do apoio para os pés, mas é importante ser um banquinho ou uma plataforma, de forma que o joelhinho da criança faça um ângulo de 90 graus. É igual o adulto quando senta no vaso e põe o pé no chão, faz mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então é importante que a criança também tenha esse apoio. Se o banquinho for muito alto, isso dá insegurança para a criança. Se ele for muito baixinho também, dá insegurança. Tem que ser uma plataforma de forma que apoie. E tem que ter também um redutor de assento para a criança não ter medo de cair dentro do vaso, tá bom? Em momento algum faz na fraldinha. Não, a fraldinha ela pode ser inicialmente colocada somente para dormir, mas tudo conversado. Fala, filho, você vai dormir com a fraldinha por um tempo, depois nós vamos tirar também essa fraldinha da noite. Mas tem gente que opta por retirar tudo, retirar tanto da noite quanto durante o dia. Não tem problema se você fizer isso, encapar o colchão e saber que inicialmente vai começar a escapar na noite, né? É muito difícil a criança antes dos 2 anos e 8 meses, 3 anos, conseguir controlar o xixi durante a noite. Qual o momento para tirar a fralda noturna? É quando você percebe que na grande maioria das noites a criança amanhece sequinha, né? Ou seja, dos últimos 10 dias, mais de 5 dias amanheceu sequinha. Ah, não, todos os dias a fralda está amanhecendo cheia de urina. Vai ser muito estresse você retirar, ainda não está na hora. Agora, lembrando que para retirar a fralda noturna é importante a criança evitar líquido naquele momento antes da hora de dormir. Então, fazer a janta mais cedo, tomar o leite mais cedo, lembrando que a mamadeira também é líquido, né? Muita gente acha que é só a água que é líquido, mas a mamadeira também é líquido. Então, se ela toma uma mamadeira de 250 ml na hora de dormir, as chances são que ela vá urinar na cama à noite. Então, o ideal é puxar esse leite para mais cedo, preferencialmente 1 hora antes. Uma coisa que ajuda muito também é na hora de dormir, tomar um banho. Quando a criança toma um banho, a bexiga, a musculatura relaxa e geralmente a criança urina antes de dormir. Então, às vezes, a criança nem está com vontade de urinar. Porque a vontade de urinar, ela vem à medida que a bexiga está ficando mais cheia. Mas na hora do banho, essa vontade pode aparecer mesmo a bexiga não estando cheia. Então, vai garantir com que a criança urine mais fácil. Então, dar o banhozinho na hora de dormir ajuda muito. E ter muita tranquilidade. Se amanhecer de xixi, não brigar com a criança também. Trocar a roupinha, dar o banhozinho na criança. Explicar, ó, daqui uns dias você vai começar a acordar sequinho. Mas eu sugiro não ter pressa para retirar essa fralda da noite. A gente precisa retirar quando perceber que a fraldinha está amanhecendo sequinha. Agora, durante o dia, a partir do momento que você optou por retirar, você e a família toda tem que falar a mesma língua. Agora, pode voltar atrás? Eu recebo essa pergunta também. Ó, doutor, já tem 3, 4 semanas que eu estou tentando desfraldar e não está dando certo. Eu posso voltar com a fralda? Não tem problema, desde que você tenha consciência de que não chegou no momento certo. Então, você viu que tentou desfraldar, já tem 2, 3 semanas, você está fazendo tudo corretamente, né? Porque às vezes a mãe está fazendo corretamente, mas tem um tio ou uma tia que ajuda a cuidar da criança, que está às vezes falando uma linguagem diferente, falando para a criança fazer na fraldinha, isso atrapalha. Agora, todo mundo está falando a mesma língua, já conversou com a criança, está dando todo o apoio, passou 2, 3 semanas, a situação não está caminhando, não tem problema. Eu falo, filho, nós vamos voltar com a fraldinha e mais para frente nós vamos tentar de novo. Agora não pode ficar, põe a fralda uma semana, tira a fralda na outra semana, isso confunde a cabecinha. Optou por voltar com a fralda?
volta, mantém um mês, 2 meses ali, até você perceber que a criança está ficando incomodada com o uso da fralda e tenta novamente, tá bom? Por isso que eu sugiro não apressar, não correr muito. A gente vê dando errado na maioria das vezes quando a família tenta desfraldar antes dos 2 anos. Não tem problema você fazer isso, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria indica que seja de preferência a partir de 2 anos, mas quando perceber que a criança está pedindo antes, não tem problema, tá bom? E quando a criança entrou nesse ritmo de segurar o xixi, segurar o cocô, e por mais que a família esteja tentando, não esteja resolvendo, é importante sempre trocar ideia com o seu pediatra, conversar. Tem casos que precisa usar uma medicação para o intestino funcionar melhor, tem casos que a gente precisa fazer uns exames de urina para ver se está tudo correndo corretamente com a criança, tá bom? Então, a dica de hoje é essa: tenha sempre muita tranquilidade, não só para o desfraude, mas em qualquer fase que vai gerar uma mudança muito grande na vida da criança, e tirar a fralda é uma mudança muito grande. Nós temos que ter tranquilidade, tem que ter a consciência de que é um período difícil, mas que vai passar, e o apoio que você dá para o seu filho emocional é o mais importante, tá bom? Então fica a dica de hoje aí. Se você gostou do vídeo, marque alguém que esteja com filho nessa fase aí do desfraude. Valeu, até o próximo vídeo.